O... É fundamental o perdão, como foi falado aqui. É interessante que, enquanto eu não entendi que eu precisava perdoar e que eu precisava, aquilo que o Guerra falou aqui agora, me aceitar e liberar esse perdão para mim mesmo, eu não consegui avançar na minha vida. Inclusive, no meu próprio relacionamento, eu tive muitos problemas porque eu trouxe essas coisas da minha infância para o meu relacionamento e eu comecei a cobrar muito da minha esposa e do meu primeiro filho coisas que estavam lá atrás e que eles não tinham nada a ver com isso, mas porque o problema estava em mim e eu percebi que eu precisava de cura, que eu é quem precisava de perdoar, que eu precisava liberar esse perdão e que eu precisava avançar na minha vida, porque senão nada iria fluir. E eu percebo que várias pessoas, pastores, líderes de igreja, líderes em várias áreas da vida, pessoas como eu, empresário, eu tenho uma família linda, tudo aquilo que eu preciso para viver, eu tenho, mas eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia ver realização nisso. Por quê? Porque havia em mim realmente um senso de incapacidade e um senso de que eu não era realizado em nada da minha vida. Às vezes eu estava numa festa com diversas pessoas, mas eu não estava feliz, eu não estava em paz. Por quê? Porque eu guardava dentro de mim mágoas e amarguras de coisas que eu mesmo nem sabia, porque foi no ventre. A clínica foi um instrumento de Deus para que eu viesse a descobrir esse problema que eu tinha. Deixa eu aproveitar aqui, tem uma pergunta. Não podia ter nascido, né, o cara? Tem uma pergunta até que veio pelo Twitter, dentro do tema, se eu puder responder rapidinho, pastor. Gostaria de perguntar para o pastor Rogério se perdoar é esquecer, porque acredito que perdoei, mas não esqueço do mal que me fez. Quem está perguntando é a Josiane Soares, que inclusive disse que vai amar esse quadro porque ela é psicóloga. Coisa boa. Liberar, né? Olha, esquecer é praticamente impossível, porque nós não somos computadores que simplesmente você deleta e acabou, né? O mais importante é que essa lembrança não te cause dor. Se ela causa dor, é porque não está tratada ainda, não está resolvido. Sentimento, ou raiva, né, angústia e etc. Então, assim, você lembra de uma cena, de um fato que ocorreu, e quando você lembra tudo aquilo, você lembra as pessoas envolvidas, os cheiros envolvidos, ou seja, quem estava no evento, como que você se sentiu, enfim. Isso precisa ser restaurado, precisa ser curado. Agora, se lembrar que aconteceu um fato, mas que isso já não te causa dor, não te incomoda, não te interfere em nada, isso nós vamos lembrar. Então, perdoar não significa esquecer, é uma atitude. Muito bem. Tem mais pergunta do pessoal que foi entrevistado pela nossa equipe. Vamos ver. Meu nome é Fernando, eu gostaria de saber como Deus cura as feridas escondidas. Que bom, foi muito boa essa pergunta, Fernando, né? Olha só, elas são tão escondidas que, na realidade, muitas vezes nós não sabemos. Às vezes sabemos, mas é aquilo que nós falamos na semana passada, talvez você não tenha assistido o nosso programa, que fala exatamente isso, que nós temos aqueles compartimentozinhos pequenos, escondidos, guardados, que nós jogamos a chave longe e dizemos, está resolvido. Só que está lá. Só que nós não entendemos que muitas vezes situações futuras, elas estão linkadas ou vinculadas àquilo que aconteceu. Mas nós, muitas vezes na nossa mente, nós simplesmente embotamos aquilo, esquecemos, escondemos e dizemos, não, bola para frente, vou seguir. Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui para você. Por exemplo, você está me vendo aqui de paletó, né, terno, gravata, e eu quero demonstrar aqui que existem feridas. Mas aqui ninguém está enxergando, nem você que está aí no outro lado da TV está assistindo. Mas, por exemplo, se eu puxar minha gravata aqui, ó, a minha gravata está toda cortada, está toda picotada, mas ela está guardada, está escondida. E só aparece aquilo que eu quero, ou aquilo que convém. Para quê? Eu não quero que ninguém saiba. Você estragou uma gravata bonita, depois hein? você me dá um presente. Entendeu? Então, legal. Essa é uma condição. Muitas vezes nós mantemos as situações escondidas porque nós não queremos ser envergonhados, talvez. Não queremos ser, talvez, a nossa dor seja... Desculpa, só o microfone. Gravata não esbarrar no microfone. Então, isso são situações que todos nós podemos passar e as pessoas podem viver. Talvez tem situações um pouco piores. Veja só aqui, ó. Tem uma situação, talvez você já está sangrando.
está sangrando, mas aí você tenta encobrir, você tenta cobrir essa situação. Por quê? Porque lembrar nessa dor, lembrar dessa situação é extremamente traumático. Então eu prefiro o quê? Ocultar do que eu tratar. Aliás, na realidade, nós somos criados, a cultura brasileira, e existe essa realidade de nós encobrirmos, ou seja, roupa suja a gente só lava em casa. Não podemos lavar, talvez, num consultório, de um atendimento individualizado, ou num pequeno grupo, como nós estamos aqui. Nós não sabemos que o poder restaurador, através do Espírito Santo de Deus, pode fazer na vida de alguém. Então, existe solução. Senhor, é a solução. Deve ter muita gente igual só gravata, né? Gravata. Todo picado por dentro, né? Uma situação que fala assim, um braço engessado, todo mundo vê e quer até assinar, né? Mas uma ferida interna ninguém vê. Ninguém consegue ver. Não consegue ver, entendeu? É verdade. Bom, nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos assistir. Olá, eu sou Jean, tenho 23 anos e gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre cura interior. Pastor Guerra, o senhor quer comentar o que a Bíblia fala sobre cura interior? A Bíblia fala sobre raiz de amargura, tá? Ela cita sobre a raiz de amargura, fala sobre, lá em Jó, ele fala que a árvore pode morrer, pode estar seca, mas ainda há esperança para a árvore. Então, lá no Salmo 42, o salmista fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Eu ainda louvarei ao meu Deus. Então, o próprio salmista reconheceu que a alma dele estava abatida. No Salmo 51, ele fala assim, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Ele teve medo de perder a presença de Deus e muitas vezes a pessoa passando por esse processo, a fé dele até é abalada. Né? E biblicamente nós vemos que o próprio salmista declarou que a alma dele estava abatida. Até para nós aqui, a pergunta pode ser até um pouco, vamos dizer assim, bem leiga, sim, mas eu estou pensando em quem está em casa. Pastor Rogério, por favor, os convidados. Qual é a diferença da cura interior para a regressão? Porque tem gente que faz aquela regressão, aquela coisa toda. Qual é a diferença da cura interior? Para nós somos cristãos, a gente entende, mas eu gostaria que você esclarecesse para quem está em casa. E aproveitando até, pastor, tem aqui, tem até testemunho vivo aqui, já mandando no Twitter, os pastores Eduardo e Lúcia. Que é vivo, né? Se fosse morto, ia ser uma tristeza. Obrigado, já. Pode descontrair. Os pastores Eduardo. Senão seria o quadro Clínica das Almas. Clínica das Almas. Bom, parabenizo aos pastores Rogério e pastor Guerra, foram usados por Deus na nossa cura, o curso é uma bênção, e quem está dizendo isso é o pastor Eduardo e a pastora Lúcia. Deus me curou através da Clínica da Alma, e a clínica é essencial nas igrejas, é o que ela está dizendo. Então, só para ficar bem esclarecido, pastor. Tá joia. Olha só, nós trabalhamos com revelação e não regressão. Não é regressão, uma condução de um profissional que faz esse tipo de trabalho e leva a pessoa a vivenciar aquela situação que ela experimentou, que foi traumática na sua vida. Essa é uma técnica usada e Freud trabalhou com ela e desenvolveu e ensinou isso. Mas não é o caso Nós não trabalhamos com regressão, nós trabalhamos com revelação do Espírito Santo. Então, ou seja, nós fazemos ministrações, sim, e dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem que sabe, como o exemplo aqui do Léo, ou seja, aqui a sua mãe passou por esse processo todo, nós não sabíamos desse histórico, pastor Guerra não sabia desse histórico, ou seja, o Espírito de Deus trouxe essa revelação. Então nós trabalhamos nessa dimensão, ou seja, dependemos do Senhor, Ele nos capacita e muitas vezes não traz a revelação para a gente, mas traz para a própria pessoa que está sendo ministrado. E aí a pessoa vai checar, mãe, aconteceu alguma coisa assim, assim, assim? Aí vem a confirmação. Quem te contou isso? Só eu e seu pai sabíamos disso. Quem contou? Aí nós sabemos que o Espírito Santo ele é especialista em revelar aquelas coisas que estão ocultas. Não é? Muito bom. Então está explicada a diferença, então. Para você que está em casa, não é a regressão, é uma questão de revelação do Espírito mesmo e cura interior. Não é isso?
Tem pergunta pra gente aí pelo CAT? Eu tenho o Everaldo dizendo assim, queria parabenizar o programa, falando até do esporte, que a programação da Rede Super é muito eclética e muito diversificada, queria participar do sorteio se possível. A Fátima pergunta como eu vou perdoar se meu coração está fechado e não consigo liberar perdão? Olha aí. Ótimo. Foi sincera, né? É atitude, mas é atitude. Você tem que escolher. O perdão não está condicionado ao que você está sentindo. Você precisa escolher em obediência ao Senhor, não aquilo que você sente. Não diante daquilo que as pessoas fizeram ou aquilo que você enfrentou. Então, ou seja, é uma decisão de obedecer ao Senhor. Essa chave, né? Ou seja, por que eu perdoo? Porque Ele nos perdoou primeiro. Essa é a grande diferença. Né? Muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Não é? Mas o que eu fiz eu não consigo me perdoar. Se você não consegue se perdoar, você não consegue entender o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então, assim, o que Jesus perdoou foi muito mais do que eu e você. Imagina se Ele dependesse de sentimentos para nos perdoar. Ele foi em obediência. A ponto de ir lá na cruz do Calvário dizer, Pai, por que me perdoasse? Ou seja, por que me abandonasse? Desculpa. Por que me abandonasse? Ou seja, tamanho era o peso, tamanho era a carga que estava sobre os seus ombros. Amém. Bom, a gente está chegando ao final do programa hoje já. Passou rápido, viu? Não deu nada. Não deu nada. Viu? Tá sentindo como é que a cura acontece? Não dói nada. Bom, ao longo da semana, a gente tem muitos temas, né, que estão sendo preparados para você de casa. Esse tema cura é um tema que eu creio que a gente ainda consegue falar dele mais amanhã. Inclusive, a gente pode continuar tratando da cura e se a gente conseguir entrar num outro tema, que a gente tem preparado um tema para amanhã, que seria solidão. Isolamento e solidão. Pois Qual a diferença? Então a gente pode continuar esse tema cura. Você pode, mesmo após o término do programa, você pode continuar mandando para o nosso Twitter. Vamos deixar o e-mail também. Vamos pegar o Twitter primeiro, @detudumpouco.tv. É o canal do Twitter para você mandar a sua pergunta, seu comentário. Jean, esse Twitter, o pessoal que mandou o Twitter pra gente, que tem perguntas, inclusive nesse tema, a gente está guardando as perguntas para amanhã, você não vai ser esquecido não, você tem que fazer cura interior depois. Amanhã a gente vai tratar esses assuntos. Agora, tem o e-mail do quadro Clínica da Alma, que a produção vai colocar agora, porque eu ainda não aprendi. Esse é clinicadaalma@redesuper.com.br.